A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de Lucas, capítulo 1, e versículo de número 26 ao 30, que vai nos dizer assim: No sexto mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: Alegra-te muito, favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Muitas vezes Deus, ele vai nos visitar com promessas que, humanamente falando, serão até mesmo impossíveis de acreditarmos que elas vão acontecer. Porque tem coisas, irmãos, que Deus ele fala conosco que, humanamente falando, não tem sentido. E hoje Deus ele diz para você, mesmo que seja impossível, humanamente falando, de você acreditar no que Deus está falando, creia, não com os olhos humanos, mas com os olhos da fé, que a palavra de Deus vai se cumprir. Que o impossível vai acontecer na sua história e que foi Deus que te escolheu. A Bíblia vai nos dizer, irmãos, que o anjo Gabriel foi enviado da parte de Deus. Ou seja, o próprio Deus tinha uma promessa para uma mulher chamada Maria. O próprio Deus sabia aonde encontrá-la. Hoje Deus ele diz para você: eu sei aonde te encontrar. E eu vou cumprir as promessas que, humanamente falando, são impossíveis na sua vida. Quando o anjo ele vai visitar a Maria, ele começa com uma saudação que perturba Maria. Muitas vezes algumas palavras que Deus ele designa para a nossa vida, ela vai começar a trazer dentro de nós uma inquietude. Tem pessoas que não entendem isso e diz: Deus, se a promessa é tua, por que eu estou tão inquieta? Por que eu ando tão ansioso? Sabe por quê, irmãos? Porque nós não estamos acostumados com o impossível. É por isso que nós ficamos às vezes ansiosos, inquietos, porque pensamos que Deus, ele precisa do possível para trabalhar. Ele precisa que o nosso cenário, ele esteja favorável, mas Deus não trabalha assim. Por intermédio dessa palavra, o Senhor diz para você: não fique focando no cenário, porque se você focar no cenário, realmente você se perturba. Se você olhar para as suas condições, se você olhar para aquilo que você está vivendo, você acaba desacreditando da promessa. Porque, humanamente falando, irmãos, era impossível da promessa de Deus se cumprir na história de Maria. Porém, para Deus não existe nada impossível em todas as suas promessas. O Senhor escolheu uma moça simples. E muitas vezes Deus ele vai escolher pessoas que ninguém escolheria. Talvez uma das suas guerras internas seja essa: irmã, tem pessoas melhores do que eu, mas Deus me fez uma promessa que tem me inquietado. Irmã, tem pessoas que poderiam ter sido escolhidas, que tem mais do que eu não tenho, eu não posso. E Deus está dizendo que foi justamente por isso que eu te escolhi. O Senhor poderia ter escolhido uma princesa, uma rainha naquela época, para gerar o Salvador, mas ele escolheu uma moça simples. Porque Deus ele gosta de confundir. E ele trouxe pessoas aqui que têm promessas que realmente elas não condizem com o cenário que você está vivendo. E Deus está dizendo para você: não se inquiete, pois eu sou especialista em fazer o impossível acontecer. Declare comigo: eu não vou me inquietar, porque o impossível quem faz é Deus. Eu não vou me inquietar, porque o impossível quem faz é Deus. Em um dia comum, Maria recebeu uma visita que mudou a vida dela completamente. Tá pensando que Deus lhe visita somente em dias festivos? Não. Ele visita pessoas aqui em dias comuns. E ele vai mudar a sua história de maneira completa. O anjo, quando ele saúda Maria, ele diz: alegra-te, favorecida. Irmãos, ela só precisava se alegrar. Ela só precisava crer.
Você só precisa se alegrar na palavra. Pare de ficar ansiosa. Pare de ficar inquieto. Irmã, Deus disse que eu vou ser um grande pregador. Irmã, Deus disse que eu vou ser um pastor. Irmã, Deus disse que eu vou crescer na empresa. Irmã, Deus disse que eu vou passar no concurso. Irmã, Deus disse que vai me dar uma família abençoada. E eu ando realmente ansioso com esta palavra. E Deus está dizendo para você hoje, pare de se inquietar com aquilo que Deus falou. Só se alegre porque você é favorecida, você é favorecido. Deus te escolheu para um grande propósito. O Senhor é contigo. Todas as vezes que a ansiedade tentar tomar conta do seu coração, todas as vezes que os teus olhos tentar ficar ali olhando para a impossibilidade, lembre-se, o Senhor é comigo. Eu só tenho que me apegar à palavra. Eu não preciso ficar focando no cenário, porque o meu Deus não trabalha com cenário favorável, irmãos. Se Deus trabalhasse com cenário favorável, certamente Ele não escolheria Maria, Ele não escolheria a mim, Ele não escolheria você. Mas se Ele nos escolheu é porque Ele quer glorificar o nome dEle na nossa história. Maria ficou ali perturbada pensando no que significaria aquela saudação. Às vezes nós ficamos meio que perturbados com as palavras, sem entendermos. Senhor, o que é que significa isso? Senhor, como é que vai acontecer isso? Senhor, como é que o Senhor vai abrir porta tal? Às vezes deixa de dormir, deixa de comer e começa a pensar só nisso. E Deus está dizendo, foca somente em me adorar, em se alegrar e em lembrar que eu sou contigo. Se eu te fiz promessas, sou eu quem vou cumprir, não é você. Não cabe a nós entendermos como a promessa de Deus vai se cumprir. Não cabe a nós compreendermos o que Deus vai fazer na nossa história. Por que o Senhor me escolheu? Tem pessoas aqui que estão com essa dúvida. Por que o Senhor não escolheu fulano que é mais capacitado do que eu, que é mais capacitada do que eu? Deus está dizendo porque eu quis te escolher. Porque eu tenho propósito na sua vida. A moça escolhida era a moça de Nazaré chamada Maria. Hoje Deus diz para você, eu resolvi te escolher, isso basta. Você não tem que entender por que eu te escolhi. As pessoas não têm que entender por que eu te escolhi. O cenário não tem que ser favorável para eu escolher. Eu escolhi. E sou eu, Deus, que glorificarei o meu nome na tua história. O Senhor estava com Maria. Quando Maria estava inquieta, aquela palavra veio de encontro a ela como calmaria, dizendo, Maria, não temas. E hoje Deus, ele diz para você, não temas. Essa palavra está entrando na sua alma, nas suas emoções, na sua mente, no seu coração. Você tinha palavras de Deus, promessas de Deus, mas estava inquieta. Estava inquieto e hoje Deus, ele te encontra com calmaria. Declare comigo, eu recebo de Deus calmaria. Eu recebo de Deus calmaria. Não tenha medo, Maria. Não temas. Hoje Deus, ele diz para você de maneira clara, não tenha medo. Eu não errei o alvo. Eu não errei o endereço. Eu não perdi o controle. Rabaia, candarás, turiandaraia. Mas foi eu quem te escolhi e vou fazer você viver os meus propósitos, diz o Senhor. Porque achaste graça diante de Deus. Maria achou graça diante do Senhor. Às vezes você não entende por que Deus te escolheu. E a resposta está aqui. Ele achou graça diante de você. Ele quis te escolher, irmãos. A escolha de Deus na nossa vida é favor merecido, é graça. Nós não merecemos, não. Não é porque somos bons. Não é porque nós temos tanto tempo de evangelho, porque oramos tantas horas por dia. É isso, não. É a graça do Senhor. Maria tinha achado graça diante de Deus. E hoje Deus diz para você, tu achaste graça diante de mim. E é por isso que eu fiz grandes promessas que às vezes te perturbam. Por causa da grandiosidade do que eu falei. Por causa da grandeza da minha palavra. Porém, saibas tu que eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. E que eu nunca devi nada a ninguém, não vou dever a você. Eu vou cumprir aquilo que eu te prometi. Só lembra que eu sou contigo. E só lembra também que eu escolho aqueles que ninguém escolheria. Irmãos, Deus é especialista em escolher pessoas que são improváveis. Pessoas que, humanamente falando, a sociedade olha e diz assim, não, aquela ali não, aquele ali não. Aí Deus vai lá e diz assim, ó, aquela ali sim, aquele ali sim. Porque Deus, ele gosta de confundir e a honra e a glória pertence a ele, não é dos homens. Deus é quem glorifica o nome dele na nossa história.
A promessa de Deus para Maria foi algo impossível e inédito. Não se assuste com o inédito de Deus, porque às vezes Deus ele vai nos encontrar com palavras que, é como eu falei, humanamente falando, são impossíveis de acreditarmos. Porque muitas vezes nós vamos olhar e vamos pensar, Senhor, não tem sentido nenhum. Mas por intermédio dessa palavra o Senhor diz para você, mesmo que não tenha sentido, mesmo que humanamente falando você olhe e não veja saída, você olha e diga, não tem probabilidade disso acontecer. Creia na palavra, porque se Deus falou, ele vai fazer acontecer. O inédito havia alcançado Maria naquele dia. E o inédito de Deus alcança algumas pessoas. Você vai viver coisas que você nunca viu ninguém viver. Você vai viver coisas que parentes seus nunca viveram. Você vai viver coisas que você nunca viu pessoas que estão ao seu redor viverem. Eu estou falando com pessoas aqui, irmãos, que Deus tem algo grandioso para fazer na sua vida. Imagina comigo, Maria, uma moça ali de Nazaré, ouvindo aquelas palavras grandiosas que ela havia sido escolhida para gerar o Salvador do mundo. Imagina como a mente dela ficou, irmãos. Porém, ela acreditou na palavra. Mesmo que o teu eu diga que não. Mesmo que você olhe e você diga, é impossível, acredite na palavra. Acredite no que Deus falou, pois ele é fiel. O anjo Gabriel, ele trouxe um recado, mas o recado era de Deus. Foi Deus quem havia designado, e hoje Deus diz para você, lembra-te que para mim não existe nada impossível. Se Deus diz que vai te prosperar, hoje você pode estar num cenário realmente terrível. Mas se ele disse, eu vou prosperar financeiramente, ele prospera. Você hoje pode estar com enfermidade que humanamente falando não tem jeito. Mas se Deus disse, eu vou curar, ele vai curar. Porque ele vela sobre a palavra dele para cumprir, e para ele não existe nada impossível. Ele lança a palavra e ele faz a palavra se cumprir. Ele lança a palavra e ele faz a mesma acontecer. E hoje Deus ele diz para você, eu vou fazer as minhas palavras acontecerem. Eu vou fazer os meus propósitos se cumprirem na tua vida. Versículo de número 31, só para você ver o quanto era impossível o que o anjo estava dizendo para Maria. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Versículo 32, este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Aquela moça tão simples havia sido escolhida por Deus para gerar o Filho de Deus. Irmãos, tem coisas que a gente nunca vai saber explicar. Tem coisas que serão privilégio. E por intermédio dessa palavra, o Senhor diz para você, você é privilegiada. Você é privilegiado, Deus te escolheu. Não foi Maria que pediu para ser a mãe do Salvador. Não foi Maria que orou dizendo assim, Senhor, me concede a bênção de viver o impossível gerando o teu filho. Não, foi Deus quem a escolheu. Isso aqui é lindo. Porque para grandes propósitos, irmãos, não são os homens que se intitulam para vivenciarem, não. Mas é Deus quem escolhe. Deus te escolheu para que você vivenciasse grandes propósitos. Deus te escolheu para que você vivesse coisas grandes. Declare comigo, eu creio que Deus me escolheu para coisas grandes. Eu creio que Deus me escolheu para coisas grandes. Uma moça tão simples aqui, que era Maria, foi escolhida para viver o extraordinário de Deus. Então não duvide, meu irmão e minha irmã, das escolhas de Deus. Deus escolhe a quem ninguém escolheria. Maria ficou com dúvidas sobre como seria aquilo, porque ela não tinha relação com homem algum. Então, realmente, irmãos, era muito impossível o que o anjo estava dizendo para ela. Muitas vezes o que Deus ele nos fala vai dar um nó na nossa mente humana. Porque nós vamos olhar e vamos pensar, Senhor, não tem probabilidade. Senhor, como é que isso vai acontecer? Senhor, como é que essa porta vai se abrir? Senhor, como é que o Senhor vai cumprir essa promessa? Mas hoje Deus diz para você, não queira entender, é mistério. O meu mistério vai acontecer na sua vida. E você não vai ter como explicar, porque milagre não se explica, é mistério. Deus vai fazer coisas grandes e pessoas aqui vão provar da grandeza de Deus. E quando algumas pessoas disserem, me conte como foi, me explique, você vai dizer, não tem explicação. Porque as grandezas de Deus são mistério e Deus escolhe realmente o cenário mais improvável para que nenhum homem venha se vangloriar, para que nenhuma mulher venha se vangloriar. Se o seu cenário é totalmente improvável, se tudo é contrário hoje, humanamente falando, daquilo que Deus falou, agradeça.
Agradeça porque verdadeiramente a sua vida, a sua história, a sua casa é uma escolha de Deus. Foi Deus quem te escolheu. Declare comigo, foi Deus quem me escolheu para viver o impossível. Foi Deus quem me escolheu para viver o impossível. Versículo 37, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Deus disse, está dito. Irmã, eu entrei aqui com uma promessa impossível, mas está saindo daqui com a resposta. Se é impossível aos homens, tenha certeza que é possível para Deus. Deus falou, irmã, pois é, Deus vai cumprir. Não queira entender, não se perturbe. Deixe que Deus trabalhe da forma dele. Porque se ele te escolheu, se ele falou que vai cumprir promessas na sua vida, certamente ele se responsabilizará por você nos detalhes. Tem pessoas que estão me ouvindo agora, irmãos, que Deus ele disse para você, aquietai-vos, aquieta o teu coração. A promessa de Deus não é para você ficar ansiosa, não é para você ficar sem fome, não é para você ficar angustiado, não é para você ficar comendo além do que é para comer com ansiedade, não. A promessa de Deus é para você confiar, é para você aguardar, é para você ter a certeza e a convicção de que Deus fala e ele cumpre. Só fique na posição, que certamente você vai ver o cumprimento das promessas de Deus na sua vida. Versículo 38. Então disse Maria, que está a serva do Senhor, que se cumpre em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Maria estava totalmente disponível. E por intermédio dessa palavra o Senhor diz para você, não queira entender, porque é mistério, as coisas de Deus a gente não entende. Só esteja totalmente disponível. Só esteja pronto para viver a promessa de Deus, pois certamente Deus, ele vai honrar a sua fé. Maria disse, aqui está a tua serva. Pronto, disponibilidade. Tenha disponibilidade para viver o inédito, para viver o impossível, para viver o improvável. Deus vai te fazer viver o sobrenatural. Porque Deus escolhe a quem ninguém escolheria. Você pode ser uma escolha louca, humanamente falando. Uma escolha desprezível, mas o céu te escolheu e Deus te fez promessas. Promessas essas que ele cumpre. Promessas essas que ele faz acontecer para que o nome dele seja glorificado na sua história. Fique com a promessa de Deus, crendo, confiando. Faça como Maria, aqui está tua serva, aqui está teu servo. Diga para Deus que se cumpre em mim aquilo que o Senhor falou, que você vai viver o impossível e certamente não tardará de você ver o nome de Deus sendo glorificado na tua história. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários, amém? Que nós vamos estar orando por você e você quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus. Também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por sua vida, amém? Vamos orar em nome de Jesus? Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai, que estamos em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, para te agradecermos, meu Senhor, por esta palavra. Deus, eu creio que o Senhor é Deus do impossível. E da mesma forma que o Senhor agiu na história de Maria, o Senhor está agindo também na história do teu filho, da tua filha, está dizendo, você é uma escolha minha. Foi eu, o Senhor, que te escolheu. Mesmo que humanamente falando seja impossível das minhas promessas se cumprirem na tua história, diz o Senhor, creia que eu vou fazer acontecer. Creia que a minha palavra vai se cumprir. E pois eu sou Deus do impossível, que trabalharei ao teu favor. Só acredite na minha palavra, só acredite nas minhas promessas, elas vão se cumprir. Eu glorificarei o meu nome na tua história. Deus, obrigada, Pai, porque o Senhor é o Deus que vai glorificar o teu nome. O Senhor é o Deus que vai manifestar o teu poder de maneira miraculosa na vida dos teus filhos, fazendo o impossível acontecer, como aconteceu aqui na história de Maria. Maria creu e a palavra do Senhor se cumpriu. Que os teus filhos não queiram entender, que eles não deixem a ansiedade, o medo, a incerteza, a incredulidade tomarem conta do coração deles, mas que eles tenham fé na palavra, na promessa, pois o Senhor é fiel para cumprir cada uma delas. E o Senhor não errou o endereço quando o Senhor escolheu aos teus filhos, mas certamente o Senhor glorificará o teu nome na história deles e não tardará. Pai, eu te peço que em nome de Jesus Cristo, o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir. Que o Senhor venha abrir porta de emprego, fechar a sepultura, desfazer os laços, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus Cristo, aqueles que estão te aceitando, aqueles que estão se reconciliando contigo, meu Senhor. Escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados. Lance, Pai, nas profundezas do mar. Espírito Santo, vai dando direção à vida
história onde deve congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Pai, eu te peço também que, em nome de Jesus Cristo, o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários. Que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, trazer assinatura, causa ganha na justiça, aprovação para aqueles que precisam ser aprovados, e que o teu nome seja glorificado, Senhor. Cada nome pedido seja visitado de maneira especial, profunda e sobrenatural, que haja resposta, que haja testemunho para os teus filhos contarem, que tudo seja para a honra e glória do teu nome. Abençoa, Pai. Prospera aqueles que estão aqui diariamente ouvindo cada vídeo, palavra. Concede o desejo do coração deles, segundo a tua vontade e o teu querer, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Continua trabalhando, Espírito Santo de Deus, de maneira especial, Pai, falando melhor aos corações de teus filhos. É em nome de Jesus Cristo, meu Senhor, que eu te peço, te agradeço, crendo na nossa vitória. Amém. Deus é fiel. E ele diz para você: eu não errei o endereço quando eu te escolhi. Eu te fiz promessas e eu sou fiel para cumprir cada uma delas. Só creia. Deus não errou o endereço, não. Ele escolheu você e certamente ele fará o inédito. Ele fará o impossível acontecer. Creia que o nosso Deus, ele é especialista em fazer milagres, em fazer o impossível acontecer, para que o nome dele seja glorificado na nossa história de maneira miraculosa, como foi aqui na história de Maria. Maria creu. Hoje Deus diz para você: creia, pois o impossível vai acontecer. Deus não errou o endereço. Foi ele que te escolheu. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra, em nome de Jesus Cristo, declare amém. Promessas vão se cumprir. Que Deus te abençoe.